Estou aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre pedofilia, molestador sexual e abusadores sexuais. E estou aqui para falar sobre esse tema porque é um tema bastante importante, faz parte da discussão do imaginário popular. Existem muitas emoções envolvidas nessa discussão e é uma situação bem delicada, até porque as vítimas de abusadores, de molestadores, perdão, elas na vida adulta apresentam diversos transtornos, como transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de humor, transtornos de ansiedade. Então é importante que a gente fale sobre isso, até porque também não existe produção nacional sobre isso. Existe muito pouca pesquisa tratando desse assunto e a gente precisa de mais pesquisas com métodos científicos, uma metodologia científica boa, com bons métodos de pesquisa, de coleta de dados, de análise, para que a gente possa ter um conhecimento melhor e desenvolver alguma técnica de avaliação, perfilamento e tudo mais, tá? Então a gente tem que começar diferenciando inicialmente pedófilos de molestadores sexuais. Pedofilia é uma parafilia que está descrita em todos os manuais de psicologia, tá? E isso não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que molesta criança ela não deve ser punida em termos legais. Não é esse o assunto. A questão é que pedofilia não é o crime de estupro contra menor, tá? Pedofilia é uma parafilia. E um pedófilo, ele pode passar a vida todinha sem nunca ter revelado a ninguém, casar com uma mulher que tem filhos, ter uma profissão que ele tem acesso constante a crianças, sem nunca cometer qualquer outro ato ou sem nunca revelar isso a ninguém. O molestador, por outro lado, ele apresenta motivações diversas que não há de algum transtorno com relação ao desejo sexual dele, tá? E aí o molestador, ele entende que a criança quer ter o ato sexual com ele, que ela responde positivamente às investidas que ele tem e que não vai haver ali qualquer dano na situação, não vai haver qualquer dano na relação que vai surgir ali. Ele chega a planejar com dias, até meses de antecedência o ato criminal dele, né? A molestar a criança, né? Para molestar a criança. E aí, em termos de molestadores sexuais, a gente não tem um perfil no sentido de existe uma variedade muito grande. Eles podem ser de qualquer classe social, eles podem ser de qualquer etnia e de qualquer religião também, tá? Apenas 4% dos molestadores sexuais eles têm algum tipo de transtorno mental, tá? Bom, mas dito isso, vamos ao assunto mesmo, de fato. Existem dois grandes grupos, na verdade, mas eles são discretos, são sutis, são pessoas que são mais solitárias, têm pouca habilidade social e eles, por serem muito discretos, eles vão fazer, por exemplo, carícias. E eles são tão discretos que a própria criança não vai perceber que está havendo algo de errado ali, nem os adultos, as pessoas que estão por perto vão perceber também, dada a descrição que ele tem. O outro grupo seria, no caso, os molestadores, que é o grupo que eu quero enfocar aqui, tá? Em termos de molestadores sexuais, nós temos dois grandes grupos. Nós temos os grupos dos molestadores que são situacionais e temos os grupos dos molestadores que eles são preferenciais, certo? Os molestadores do grupo situacionais, eles não... Os molestadores do grupo situacional, eles não têm uma preferência pela criança em si, tá? A sua escolha pela criança é muito mais por questão de oportunidade, facilidade e pela dificuldade em ser pego. Eles são oportunistas, eles são impulsivos e por isso que eles escolhem esse tipo de vida. Então, começando pelo primeiro tipo da subdivisão dos molestadores, né, o situacional, o primeiro tipo é o regredido. Esse tipo de molestador, ele, dadas situações de estresse, devido a alguma situação de estresse,
ele retorna a estágios anteriores do desenvolvimento e aí ele se relaciona com pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental e crianças, tá? Ele é estável financeiramente, geograficamente, ele pode ter tido algum histórico de abuso de substância. Ele tem um prazer imenso em seduzir a criança porque ele tem um problema de baixa autoestima e seduzir a criança ajuda ele nesse sentido. Ele também consome pornografia infantil. O segundo tipo, ele é o do tipo inescrupuloso. Então, ele de igual modo, ele se relaciona com crianças, mas ele não faz por necessidade dele também. Todos os três eles fazem pela oportunidade. E nesse caso, o caso do inescrupuloso, ele se relaciona com crianças porque ele não vê o abuso, assim, melhor dizendo, o abuso, ele faz parte do estilo de vida dele. Então, ele é o tipo de pessoa que ele mente, ele trapaceia, ele furta, ele é o tipo de criminoso que os seis têm em comum, que ele não vê problema também nesse sentido de comportamento sexual. O terceiro tipo de molestador situacional é o inadequado. E a literatura deixa bem claro que existe uma grande probabilidade dessa pessoa ter algum transtorno mental, tá? E aí ele faz mais pela incapacidade de perceber bom e mal, de conseguir fazer essa diferenciação. Tende a manter alguma relação sexual com a criança, ele tende a fazer de forma oral e anal, enquanto que os demais eles praticam mais o sexo vaginal e o sexo oral ou outros atos libidinosos. E aí temos o segundo tipo de molestador, né? O molestador preferencial, que é o tipo mais perigoso que tem. Né? Ele só encontra satisfação sexual tendo relações sexuais com a criança. Então ele tem um número de vítimas altíssimo e ele é bastante perigoso. Seu comportamento sexual está a serviço das suas parafilias e ele é bastante persistente e compulsivo. Né? O comportamento sexual que ele não faz com adultos. Tá? E aí nós temos também 3 tipos. Nós vamos ter o tipo o sedutor, o tipo sádico e por fim nós vamos ter o tipo introvertido, certo? Então, começando pelo molestador preferencial sedutor, ele vai se aproximar da vítima, ele vai utilizar, ele vai aos poucos conquistando a sua vítima, né? O molestador preferencial sedutor, e aí ele vai apresentando pornografia, vai inserindo aos poucos assuntos sexuais, para que possa familiarizar ou pelo menos diminuir a barreira da criança em ter relações sexuais com um adulto. Ele geralmente tem mais de 30 anos, é um homem solteiro e ele apresenta um estilo de vida infantilizado, tá? Para ele poder seduzir a criança, ele vai procurar trabalhos em que ele possa ter maior proximidade com a criança, ter maior acesso. Então ele pode ser monitor de acampamento, ele pode ser funcionário de escola, ele pode motorista de ônibus ou motorista de ônibus escolar. Enfim, existe uma variedade de profissões aí que ele pode ter acesso livre a essas crianças e aí ele vai utilizar dessas ferramentas para poder se aproximar das crianças, tá? O segundo tipo, ele é um molestador preferencial sádico. Ele procura a criança com um expresso desejo de machucar essas crianças. O objetivo dele ou melhor dizendo, o seu excitamento seu nível de excitamento está diretamente relacionado com o nível de violência que ele vai usar. Então ele frequentemente, geralmente ele se relaciona, procura atacar meninos, mas ele frequentemente pode decapitar a vítima, cometer alguma violência, mutilar genitalmente a criança, ele vai usar desse nível de violência, pode chegar a matar a criança, tá?
ele é um meio, obviamente, perigoso. ah, e ele busca atacar, ele não, ao contrário do sedutor, ele não gasta tempo escolhendo sua vítima, cultivando, seduzindo. Não, ele é o tipo de molestador que ele ataca em parques, em escola, ele pega a criança, sumiu e ataca. E aí ele vai procurar satisfazer a sua parafilia. Então ele vai usar truques, né, para poder sequestrar a criança. E, esse tipo também ele pode chegar a atos de canibalismo, tá? Não é incomum encontrar atos de canibalismo nesse tipo de molestador. E por fim, nós vamos ter o tipo de molestador preferencial introvertido. O tipo introvertido, ele não tem habilidade social para seduzir as crianças. Então, ele frequentemente vai atacar também em parques, né, e vai ter... Ele não tem habilidades sociais para seduzir as crianças. E aí, frequentemente, ele vai atacar em parques, ele vai manter pouco contato com a criança, tá? E ele, geralmente, as crianças, elas são pequenas demais, elas não vão entender o que está acontecendo, tá? Ele pode praticar exibicionismo, ele pode praticar, fazer ligações telefônicas obscenas também, coisas que fazem parte do seu repertório. Ah, e aí, para se relacionar para se relacionar sexualmente, ele vai utilizar de outros recursos, como turismo sexual, prostituição infantil, coisas desse tipo, tá? É importante lembrar que todos eles fazem consumo de pornografia infantil, tá? Então, não é incomum você encontrar material pornográfico de crianças no não é incomum você encontrar material pornográfico de crianças nos computadores, na casa dele. Existem molestadores que eles vão guardar fotos das crianças que eles abusaram, vídeos pornográficos sobre isso também, tá? Mas isso a gente pode se aprofundar, por exemplo, em outras questões posteriormente, falando sobre psicopatia, em casos de alguns criminosos, de alguns pedófilos também, que é uma temática bastante interessante. Mas aí, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, tiver algum comentário que você queira fazer, deixa aqui embaixo no comentário, e que aí eu vou tentar responder na medida do possível, tá?